Salve, salve você que tá aqui, cara, muito bacana a tua presença. Vamos falar um pouquinho sobre geopolítica das criptomoedas, mas primeiro, não se esqueça, se você acha o tema interessante, compartilha esse vídeo também com outras pessoas. Olha só, se gostou, curte aí, dá o like. E, obviamente, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, para você ficar de olho em tudo que a gente vai colocar aqui sobre geopolítica de verdade aqui no Geopolitizando, beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho das criptomoedas, dos criptoativos. Hoje o meu intuito não é descrever muito o que é ou deixa de ser, isso aí é um conteúdo que a gente pode fazer para outro vídeo. Hoje é entender como que o comportamento dessas criptomoedas, como que ele está andando junto a esse possível momento de recessão econômica. Bom, vamos lá. Primeira coisa, as criptomoedas elas surgiram com a ideia, pessoal, de desvincular a ação financeira do Estado. Então, teoricamente, quando você tem criptomoedas, você pode fazer transações aí pelo mundo todo sem ter que pagar imposto para nenhum tipo de Estado, para nenhum tipo de governo, beleza? Então essa seria uma libertação econômica, essa é a ideia, por exemplo, da criptomoeda pioneira, o Bitcoin, você já deve ter ouvido falar, ok? Será que essas criptomoedas estão livres das crises econômicas? Porque veja, né, um grande problema é o governo deter a moeda, o poder sobre a moeda, ok? Você vê no caso aí do governo dos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil e em outros tantos países, aí o problema da inflação, né, gente? Vocês devem ter ouvido falar muito sobre inflação aí nos últimos momentos. E os Estados Unidos vivendo aí uma inflação recorde, né, cara? E, obviamente, que essas inflações acabam levando ao aumento da taxa de juros desses países. E aí, aqui no Brasil, a gente tem a Selic se elevando, a taxa Selic, lá nos Estados Unidos não é diferente, o Fed, né, o Banco Central Americano também elevando as taxas. E aí, gente, pensa comigo, vamos lá. Se você tem essa elevação de taxas, isso é feito para conter uma coisa que se chama inflação. E essa inflação é fruto da própria ação desenfreada dos governos. Por exemplo, nos Estados Unidos, desde o início da pandemia, a emissão de dólares foi uma emissão recorde. O governo americano botou muito dólar na economia para tentar superar esse momento de crise criada pela pandemia, criar um crescimento econômico artificial. Ou seja, se coloca um monte de dinheiro na economia, as pessoas vão ter grana, vão gastar, vão consumir. E isso a gente chama de crescimento artificial. Por quê? Porque se você tem muita grana na economia, você até consegue realizar um crescimento temporário. Mas com muito dinheiro, você não necessariamente vai ter uma oferta proporcional de serviços. O que acontece é que tem muita grana rodando e os serviços continuam os mesmos ou até mesmo mais escassos. O que acontece? Aumenta o preço dos produtos, dos serviços, e aí o dinheiro começa a valer menos. Bom, o que acontece é o seguinte, cara. Então as criptomoedas, elas estão livres disso porque elas não têm relação com a decisão de governos. Errado! Errado! Errado, ok? Repete comigo. Tá errado. Quer ver, ó? O Bitcoin, que é a criptomoeda pioneira, digamos assim, e hoje a criptomoeda mais comentada que tem pelo mundo, olha só o comportamento do Bitcoin desde o início ali, dos primeiros casos de coronavírus, lá em dezembro de 2019, até, pessoal, o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, dia 10 de maio de 2022. Vai colocar aí na tela, apareceu aí para vocês já, né? Então você está vendo um comportamento de crescimento, ok? Então mesmo com a situação da pandemia, você vê que a moeda começou a se valorizar, mas aí por outros motivos, como eu falei, não vem muito ao caso, mas você vê que as consequências da pandemia também afetaram a moeda, que passou por uma queda. Lá em novembro de 2021 chegou a bater 66 mil dólares o valor de um Bitcoin e recentemente, dias atrás, o Bitcoin caiu para menos de 31 para 30 mil dólares e uns quebrados. Então a queda dessas criptomoedas está seguindo a queda do mercado no geral. Porque veja, se eu invisto em criptomoeda, você investe, nós somos pessoas que estamos sob a tutela de estados, que a decisão dos estados nos afetam. E isso também afeta nossas decisões na hora de investir, ok? Então por mais que a criptomoeda esteja desvinculada de governos, ela está vinculada às pessoas que compram criptomoeda e que dependem das atitudes de governos. E aí a gente tem outros fatores, né? Guerra na Ucrânia, ok? A situação a gente achou que ia se resolver, mas até a gravação desse vídeo aqui, a guerra não está resolvida, muito pelo contrário. Você tem os lockdowns na China, o que obviamente vai gerar um freio aí na economia chinesa. E lógico, né, galera? Inflação no mundo todo, como eu já comentei para vocês. Isso aí gera
queda em tudo que é volátil. Então, as pessoas, em momento de incerteza econômica, elas tiram o dinheiro delas do que é volátil e tentam colocar investimentos mais seguros, como dívidas do governo americano ou até mesmo o Tesouro Selic, o tesouro direto aqui da realidade brasileira. Então eu vou colocar em renda fixa, em dinheiro ali que eu não tenho risco, ou meu risco é muito baixo, né? Não ter risco, não existe isso, mas o risco é muito baixo e eu vou tirar de tudo aquilo que é volátil. Então ações de empresas de crescimento ou criptomoedas, que são famosas pela volatilidade. Beleza? Bom, o que rola aqui é o seguinte, qual é o futuro da criptomoeda? Marcos, eu comprei Bitcoin agora, o que eu faço? Eu não me sinto capacitado para te dar uma orientação sobre investimentos, ok? Mas o que muitos analistas acreditam é que esse é o famoso inverno cripto, então as criptomoedas estão sofrendo com as ações que estão ocorrendo pelo mundo. Então, primeiro, é a consolidação de que sim, as criptomoedas elas são influenciadas pelas decisões de governos ou por coisas que acontecem na geopolítica global. Então é um inverno cripto, esse inverno deve passar e deve rolar uma nova alta. Então o pessoal que faz o famoso trade, né, que usa as criptomoedas para tentar ganhar dinheiro em pouco tempo, isso é sempre muito arriscado, né, pessoal? Agora, quem pensa nesse tipo de investimento para o futuro, talvez possa ter um rendimento bom. Mas isso também não é certeza. Veja, se essas criptomoedas existem para desvincular o capital, né, o sistema financeiro dos governos, os governos vão acabar arrecadando menos. Né? Então nenhum governo vai querer que as pessoas comercializem as coisas com moedas alternativas. Porque aí o governo não consegue ter controle sobre o que você comercializa e não vai conseguir te cobrar imposto sobre isso. Então alguns governos no mundo, tá, eles estão fazendo o quê? Eles estão cercando o mercado cripto, tentando entrar em contato com as corretoras e falar, ó, vocês têm que ceder os dados dos seus clientes, porque quando o governo tem o dado dos clientes, ele vai conseguir ter acesso a todas as transações e cobrar imposto sobre elas. E o que eu vejo hoje é que nenhum governo é contra as criptomoedas, pelo contrário. É uma moeda 100% digital, você não gasta nada com emissão, são moedas com sistemas de altíssima segurança, e, obviamente, você não vai ter o gasto de emitir essas notas, você vai ter um risco menor de falsificação, né, e por aí vai. Então, os governos gostam da ideia de moedas digitais. Você tem até governos lançando moedas digitais próprias. O que o governo não gosta é de não arrecadar. Então, a questão é, muitos governos vão lutar contra essa libertação econômica. Eles vão falar, não, pode comprar teu Bitcoin, mas ó, uma parcela você vai ter que declarar, vai ter que pagar imposto para mim. E esse é o futuro incerto dessas criptomoedas. Para entender melhor sobre mercado financeiro e criptomoedas, tem que entender sobre geopolítica, tem que entender sobre o contexto do mundo. O que será que nos espera para os próximos anos? Quer saber mais? Será que teremos guerras? Será que teremos uma recessão econômica? Então nos acompanha aqui no Geopolitizando, ok? Volto a pedir, gente. Dá um like, ativa o sininho, nos segue aqui, pessoal. A gente está fazendo esse conteúdo com muito carinho. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, beleza? Em breve teremos mais lives. O professor Jairzão vai estar de volta aqui com a gente. E leia, meu povo lindo e maravilhoso. Meu povo lindo e maravilhoso. Que vocês tenham uma excelente semana. Não se desesperem, o mercado está em queda. É normal a gente tá perdendo dinheiro nesse momento, mas é perder para depois ganhar, beleza? Firme e forte, um grande abraço para vocês. Até mais, valeu!